Boa tarde a todos, senhoras e senhores, vereadores, demais colegas e pessoas que estão aqui presentes. Venho nessa tribuna aqui falar do grande importante para o nosso turismo, né? O nosso prefeito está lá em São Paulo vendendo a nossa festa, a Oktoberfest. Estava ali no programa Pânico, que é um canhão de audiência no Brasil inteiro, fazendo a propaganda para uma festa que fomenta o turismo da nossa região. Falar que também foi um sucesso a nossa prefeitura nos bairros, como todo grande evento, ela traz aí o serviço público prestado pelo nosso município para a população em geral. Também tenho que falar, é óbvio, sobre a revogação do 5º termo aditivo. Essa revogação eu estava junto com o prefeito, né, onde a gente estava conversando sobre os grandes desafios que serão enfrentados. E a gente precisa estar junto nesse grande desafio que a gente vai enfrentar, porque a gente sempre pensa no interesse público, a gente sempre pensa no pagador de imposto, no pagador das taxas, no pagador dos serviços. E eu fui também um incentivador dessa CPI desde o seu início, né, quando eu tive o conhecimento, parece que foi manifestado nas redes sociais numa sexta-feira. Terça-feira tivemos aqui, o requerimento entrou em pauta, tivemos conhecimento na terça-feira, quarta-feira assinamos esse pedido, tendo conhecimento do seu inteiro teor. Eu assinei, e aqui eu vou falar para vocês, pelo seguinte fato: o 5º termo aditivo. Eu não concordei com esse 5º termo aditivo, querendo fazer a questão do limpa-fossa ser um monopólio. Eu não concordei com isso em nenhum momento. Eu não concordei também com o aumento de 10,7 a mais na conta do cidadão. Me reuni junto com o Executivo Municipal para que a gente pudesse ter apontamentos para sair desse 5º termo aditivo. E o que foi falado é que sem laudo, sem prova técnica, sem um arcabouço jurídico, sem uma tutela, a gente não teria a possibilidade de revogar esse ato que foi assinado por conta tanto de estar na finalização, né? A gente acompanhou aqui esse processo, viu que já estava no início hoje, o nosso presidente do SAMAI, Alexandre Vargas, relatou, sentou no cargo, durante a transição inteira, não teve uma manifestação sobre a necessidade desse 5º termo aditivo, mas a partir de que assumiu a gestão pública, isso apareceu e não foi legal. Não foi legal para ninguém. A população de Blumenau também entende que não é vontade de nenhum líder, de nenhum presidente, de nenhum diretor, de nenhum secretário assinar um aditivo tão ruim quanto esse que foi assinado. Porém, ele já estava na sua fase final. E nós, desde o início, nos comprometemos a pedir auditorias, a buscar meios legais, jurídicos, que dessem base a uma possível anulação, revogação, que foi o ato que o prefeito assinou. Eu assinei a CPI porque eu não concordava com esse 5º termo aditivo. Hoje, eu trouxe um documento que, como foi falado aqui, nunca surge da minha cabeça. É sempre um consenso, é sempre uma conversa feita antes, para suscitar se a CPI ela teria ou não o seu objeto prejudicado pela revogação. Afinal, estava no teor do documento em que deu base para a abertura dessa CPI a menção do 5º termo aditivo, sendo o seu núcleo principal. E por uma questão legal, um compromisso que nós fizemos aqui nessa casa, jurando cumprir as leis, cumprir a nossa Constituição, foi com essa base que eu suscitei. Gostaria que tivéssemos discutido já hoje na CPI esse requerimento, para ter esse debate, para ouvir, entender se de fato ou não restou prejudicado, porque se restou prejudicado, é uma questão legal. E eu, na minha responsabilidade enquanto líder do governo, entendo a pertinência dessa CPI, entendo a pertinência desse assunto, e também sugeri que fosse abordado numa comissão permanente,
até já fiz alteração no regimento interno, e peço que vocês também apoiem, para a gente incluir também como pauta na Comissão de Finanças, porque não dá, gente, para a gente ficar só apagando fogo, só apagando incêndio. Blumenau precisa avançar. A gente precisa avançar com respeito, com coerência e antever os problemas, prevenir os problemas. Não toda vez que um problema surgir, a gente criar 3, 4 outros problemas para tentar resolver ele. É isso que estava fundamentado no requerimento que eu li. É claro, vai ter gente desonesta falando que eu quero o fim da CPI, e mais um monte de falácias, mas é fato, o que eu li, o que eu comentei, em nenhum momento foi dito que eu queria acabar com a CPI. Até dei uma sugestão para que isso fosse feito numa comissão. Presidente, por favor, só mais um minuto. Já está no... Mais um minuto a Vossa Excelência. Então, imbuído nesse sentido, né, de ter a vida... Só para esclarecer, presidente, quando a gente já pede um minuto a mais, regimentalmente a gente não pode ceder a parte. Então, daí, se eu pedisse um minuto a mais, cedesse a parte, o meu tempo ia acabar. Aí agora, presidente, por favor. Com a palavra. Com isso, eu fiz esse requerimento já dando a sugestão para que a gente continuasse abordando esse tema e continuasse fiscalizando esse tema aqui nessa casa. A gente não pode ficar omisso 15 anos como aconteceu. É um contrato que já tem 15 anos. E só agora foi levantado esse questionamento. E eu falo isso com responsabilidade a ponto de que se a gente der seguimento, a gente vai dar seguimento conforme os pares vão decidir. E se for achado algum culpado lá naquele início daquele contrato, que é evidente para todo mundo que ele foi muito mal formulado, ele não vai poder nem ser punido, porque já vai estar prescrito. Por isso que eu reforço a importância de a gente destacar. Claro, o vereador tem esse dever de fiscalizar, mas a gente tem que às vezes deixar o óbvio claro para todo mundo, para que isso não aconteça e que se passe 15 anos e um problema que surgiu há 15 anos atrás, volte a ser debate público aqui. Então é por isso que eu me manifestei dessa maneira, é por isso que eu falei e ainda orientei que a gente continuasse a abordar essa temática, que é das concessões públicas no geral, em comissões permanentes e que isso seja discutido de forma constante na nossa casa. Obrigado, presidente.